Irmãos, estamos agora no livro de Oséias, estudando profetas, os livros proféticos do Antigo Testamento. Oséias é um livro lindo, muito, mas muito bem escrito mesmo. Oséias é filho de Beeri, foi o último profeta que Deus enviou a Israel. Na verdade, ele é o único profeta da Bíblia que viveu no reino do norte de Israel. Todos os outros são do reino do sul. Profetizou por 30 anos, entre 755 e 725 a.C. Ele se mudou para Judá um pouco antes do cativeiro, em 722 a.C., quando Sargão II, rei da Síria, saqueou Samaria e deportou a população de lá, levou para a Mesopotâmia, né? E colocou no lugar dela gente dele, né? Parecia ter sido criado Oséias num ambiente mais rural, porque muitas das ilustrações que ele usa são ilustrações do campo, né? E a sua profecia foi dirigida principalmente a Israel, né? Ele chama Israel de Efraim por 37 vezes. Usa Efraim como sinônimo de Israel. Oséias 4, 16 e 16, 17, 5, 3 são exemplos disso. A tribo de Efraim foi uma tribo que liderou a separação entre Israel e Judá, né? Então, quando ele vai chamar Israel, ele chama com esse jeito, um jeito talvez acusador de dizer, né? E ele era um homem casado. Ele casou com uma mulher muito difícil, chamada Gomer, né? E a Bíblia fala, né, que uma mulher de prostituições. Alguns dizem que Deus falou para ele, interpreta dessa forma, vai e tome uma mulher de prostituições. E ele foi lá, escolheu uma prostituta e se casou. Pode ser que tenha acontecido. Assim como Isaías botou o nome dos seus filhos de que Israel seria sucumbida, né? Despojo rápido e presa segura, ele poderia também ter ido casar com essa mulher como uma parte da sua profecia. Ou então foi uma reflexão posterior, ele pensando quando escreveu, assim, Deus me conduziu a isso, então, como se Deus tivesse falado, vá e case com mulher de prostituição. O fato é que o drama do casamento dele, a dificuldade que ele tem com aquela mulher infiel, que precisa ser resgatada, e ele a resgata e paga por ela, é uma tipologia depois em Jesus Cristo, né? E nesse momento é uma tipologia de Deus que se sente traído por Israel, a quem ele desposou, tomou como sua possessão, sua nação, e Israel então o abandonou pela idolatria, né? De fato, tudo isso evoca o julgamento por causa da idolatria. Ele tem um filho, ele chama o filho dele de Lohuama, não meu povo, sem compaixão, né? Lohuama, sem compaixão. Lo-ami, não de mim, não meu povo, um outro nome de um filho dele, mostrando que ele coloca os nomes, trazendo assim uma tipologia do que estava acontecendo. Então o juízo viria e não teria mais compaixão. Israel estava descaracterizado como povo de Deus. E agora Deus estava reivindicando o seu juízo, né? Essa estrutura toda, irmão, é uma estrutura que faz a gente pensar em nós mesmos, né? Porque Deus tem nos levantado como servos dele, como igreja dele, como povo seu, nesse tempo de hoje, né? Mas estamos vivendo à altura do chamado dele como igreja e estamos encarnando a mensagem naquilo que vivemos, né? O ministério de Oséias foi um ministério longo, foi paciente também, né? Como um pastor que
derrama lágrimas pelo rebanho e chega a buscar a ovelha perdida. Foi exatamente isso que ele fez, né? Ele é um profeta de esperança, né? E o cenário político é um cenário muito difícil, né? Já vimos, né? A nação já existia há 200 anos, né? E agora, sob o reinado de Jeroboão II, né? Estava no auge da prosperidade quando tudo isso acontece, né? E a gente vai encontrar essa nação sendo julgada por Deus. É muito provável que a profecia de Osés tenha acontecido durante o período de decadência da nação. De qualquer forma, ele diz: rugirá o leão sem que tenha uma presa à vista, ou seja, Deus está avisando. Deus falaria e o profeta não diria a sua palavra, e ele diz bem assim: Deus não fará coisa alguma sem antes revelar aos seus servos o profeta. Interessante, né? De qualquer forma, a profecia, tanto de Oséias quanto de Amós, que estão juntos aqui, né, estão falando exatamente do arrependimento. Né? Assim como Amós era de um contexto do campo, nós encontramos aqui Oséias também desse mesmo contexto e falando ao povo para que se arrependesse. Né? O objetivo do livro é mostrar a chamada divina final ao arrependimento de uma nação que se tornou indiferente, estava se afundando no seu pecado e caindo em desgraça diante de Deus. E Oséias mostrou o amor de Deus persistente, inextinguível, que sofria com a alienação de Israel, assim como Oséias sofreu com a alienação da sua esposa e a resgatou. Bem, é linda a mensagem e nós somos convidados, então, a esse texto. Vamos continuar, irmãos, trabalhando e estudando os livros proféticos.